Oi pessoal, temos uma nova tabela de INSS a partir da competência março de 2020. Fique comigo que irei explicar como irá funcionar o cálculo, que deverá ser feito de maneira progressiva. A partir da competência março, nós teremos 4 faixas, tá? O que antes nós tínhamos apenas 3 faixas, a partir da competência março, então nós teremos 4, tá? Então são elas 7,5%, 9%, 12% e a última em 14%, ok? Como eu disse anteriormente, o cálculo agora deverá ser feito de maneira progressiva. Pensando nisso, nós colocamos aqui, incluímos, né, uma terceira coluna, tá? O que seria essa terceira coluna? É o máximo de cálculo de cada faixa. Então, para a primeira faixa eu posso apenas calcular 7,5%, um máximo de 1.045. A 9%, 1.044,60, a 12%, 1.044,80 e a 14%, o máximo que eu posso calcular é 2.966,66. Mas como nós chegamos no cálculo da terceira coluna, né? Como saber qual é o limite de cada faixa, tá? Então aqui, nós vamos sempre subtrair o valor máximo da faixa atual pelo valor máximo da faixa anterior, tá? Então aqui, voltando para a tabela, na primeira faixa, nós não temos uma faixa, um máximo anterior, tá? Então, para a primeira faixa, permanece aqui o limite. Então, a primeira faixa é até 1.045. Então, o máximo que eu posso calcular de valor até 7,5% é 1.045, ok? Na segunda faixa, nós já temos um limite anterior. Então, nós vamos pegar o limite da faixa atual, né, da segunda faixa, menos o limite da faixa anterior. Então, aqui, nós pegamos o limite de 2.089,60 menos 1.045 e nós chegamos no valor máximo, limite aqui para 9%, de 1.044,60, tá? Mesma coisa na terceira faixa, nós pegamos o limite da terceira faixa, 3.134,40, menos 2.089,60, e chegamos num limite aqui de 1.044,80, tá? Para a quarta faixa, 6.101,06 menos 3.134,40, que chegamos no limite aqui para calcular a 14% de 2.966,66. Ficou confuso? Vamos dar alguns exemplos para tentar esclarecer um pouquinho mais, tá? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos um funcionário com um salário de R$2.000 ao mês, tá? Então, nós temos que dividir esse salário de acordo com os limites dessa tabela que nós vimos aqui anteriormente, tá? Então, aqui nós temos R$2.000. R$2.000 é maior do que o limite da primeira faixa, tá? Então, eu vou ter que calcular o limite da primeira faixa e passar para a segunda, tá? Então, vamos fazer juntos. Então, aqui, R$2.000 é maior do que 1.045, então eu não posso calcular R$2.000 a 7,5%, eu posso calcular o máximo aqui de 1.045, tá? Então, 1.045 vezes 7,5%, e nós chegamos aqui no valor de 78,38. Esse valor de 78,38 é o máximo de contribuição a 7,5%, tá? Então, aqui, deixa eu apagar aqui. Então, nós temos um valor de R$2.000, né, funcionário, menos 1.045. Por que menos 1.045? Porque eu já calculei 1.045 aqui a 7,5%. Eu não posso continuar considerando esses 1.045 nos próximos cálculos. Então, eu tinha R$2.000, eu já calculei desses R$2.000, 1.045 a 7,5%, tá? Então, sobrou aqui pra gente calcular R$955. Então, esses R$955, nós temos que ir para a segunda faixa, tá? A segunda faixa aqui, o limite dela, que seria 9%, o limite dela é de 1.044,60. Porém, o valor que restou aqui do nosso cálculo é só 955. Eu tenho que calcular o valor máximo da faixa? Não, eu vou considerar apenas o que restou, tá? Do nosso cálculo. Então, 2.000 menos 1.045 que eu já utilizei, eu vou ter apenas 955 para calcular na segunda faixa. Então, 955 vezes 9%, nós temos um valor aqui proporcional na segunda faixa de R$ 85,95, tá?
Esses dois valores nós precisamos somar para chegar no valor da contribuição total. Então, 78 e 38, mais o valor proporcional da segunda faixa, mais 85 e 95. Então, nós chegamos no valor total de 164,33 para a contribuição desse funcionário que recebe um salário aí de R$2.000, tá? Antes da reforma, com a tabela anterior, nós calcularíamos apenas R$2.000 vezes 9% direto, que daria um desconto para o funcionário de 180. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo, né, do salário de R$2.000, o funcionário ele tem aí uma redução no seu desconto, tá, de contribuição previdenciária. Agora vamos para um segundo exemplo, tá? Então, no nosso segundo exemplo, nós temos um salário um pouquinho maior. Então, o nosso salário no segundo exemplo é de R$3.843,67, tá? Então, vamos fazer o cálculo junto para vocês entenderem um pouquinho melhor. 3.843 é maior do que o limite da primeira faixa, que é 1.045. Então, novamente, nós vamos considerar o limite, tá? Então, 1.045 vezes 7,5%. Nós chegamos no valor de 78,38, que é o máximo para a primeira faixa de 7,5%, tá? Então, nós temos aqui um salário de 3.843,67 e nós já utilizamos aqui desse salário, nós já utilizamos 1.045. Então, novamente, nós vamos subtrair, tá? Então, 1.045. Lembrando por que eu preciso subtrair, porque eu já usei esses 1.045 para calcular, não posso usá-lo novamente refazendo um novo cálculo, tá? Então, restou, né, dos 1.045 que eu já retirei, restou 2.798,67, tá? Então, 2.798,67, ele é maior do que o máximo da segunda faixa? É, porque o máximo da segunda faixa de 9% é 1.044,60, tá? Então, nesse caso, novamente, eu vou utilizar o máximo da faixa. Então, aqui eu vou utilizar 1.044,60 a 9%, que nós vamos ter aqui um máximo de desconto a 9% de 94,01, ok? Vamos verificar quanto que restou, então. Então, eu utilizei 1.045, já subtraí. Eu vou subtrair agora os 1.044,60, que eu também já utilizei na segunda faixa. Então, restou ainda 1.754,07. Então, vamos dar uma olhadinha na terceira faixa. A terceira faixa, o limite dela, o máximo que eu posso calcular a 12% é 1.044,80, tá? Então, nesse caso, novamente, eu vou precisar usar o máximo, porque eu tenho um valor maior, sobrou para mim 1.700, né? E o valor máximo aqui é 1.044,80. Então, aqui nessa terceira faixa, eu vou utilizar o máximo da terceira faixa. Então, 1.044,80 a 12%, eu tenho um valor aqui de 125,38, que é o limite de desconto para 12%, ok? Então, aqui, novamente, eu vou subtrair o valor que eu já utilizei. Então, menos 1.044,80. Então, restou 709,27, tá? Então, o limite da quarta faixa, né? Restou esses 700 para a quarta faixa. Então, o limite da quarta faixa é de 2.966,66. Eu não preciso utilizar o limite, porque o valor que restou para mim desse salário desse funcionário, ele é menor do que o limite. Então, eu vou utilizar apenas o que restou, tá? Então, eu vou utilizar aqui 709,26 a 14% da 99,30. Novamente, eu vou somar todas as contribuições separadas para ter uma contribuição total, tá? Então, aqui nós vamos ter 78,38, que é o limite da primeira faixa, mais 94,01, que também é o limite da segunda faixa, mais 125,38, que é o limite da terceira faixa, e 99,30, que é o proporcional da quarta faixa que eu encontrei, tá? Então, eu vou ter um valor aqui de 397,07 de contribuição total para esse funcionário, tá? Esse funcionário aqui, antes da reforma, ele teria que ter um desconto direto, né? Um cálculo direto de 11%. Então, ele teria um desconto em folha de R$ 422,80. Então, esse funcionário também teve uma redução no seu desconto de contribuição previdenciária, ok? Então, agora o nosso terceiro exemplo, para um funcionário que ganha
além do teto, né? Aqui nesse exemplo aqui, nós vamos utilizar um salário mensal de R$7.000, sendo que o limite aqui da nossa tabela é de 6.101,06, tá? Então, aqui, nós vamos calcular praticamente o máximo, praticamente não, nós vamos calcular o teto máximo de cada tabela, tá? Então, vamos lá. R$7.000 é maior do que 1.045, que é o limite da primeira faixa. Então, nós vamos considerar aqui os R$7.000, os 1.045, desculpa. 1.045 vezes 7,5%, nós temos o desconto limite para 7,5% de R$ 78,38. Então, vamos fazer o cálculo de sempre, que nós fizemos nos dois primeiros exemplos. Então, R$7.000, que é o que eu tenho, menos o 1.045, que eu já utilizei. Então, restou para mim 5.955, tá? 5.955 é maior do que o limite da segunda faixa, que é 1.044,60, né? 1.044,60? Sim. Então, eu vou utilizar novamente o limite, 1.044,60 vezes 9%, que é 94,01, o limite máximo aqui de desconto para a segunda faixa. Então, 5.955 menos 1.044,60, que eu já utilizei no cálculo, tá? Então, restou ainda 4.910. A terceira faixa, o limite de cálculo é de 1.044,80, tá? Então, restou para mim aqui 4.910. Então, ainda está bem maior o valor do que o limite, né? Então, novamente, nós vamos considerar o limite na terceira faixa. Então, 1.044,80 vezes 12%, que é o desconto máximo que nós temos aqui para 12%. Então, nós vamos pegar o valor que nós temos, menos 1.044,80, que nós já utilizamos aqui na terceira faixa. Restou 3.865,60 para cálculo na quarta faixa. Porém, o limite máximo para a quarta faixa é de 2.966,65, desculpa. Então, nesse caso, nós não vamos utilizar o valor total, tá? Nós vamos utilizar o limite da faixa, que é 2.966,65. Então, nós vamos fazer esse valor vezes 14%, que é o máximo, é o limite máximo para cálculo, para desconto, no caso de 14%, tá? Então, como nos outros exemplos, nós temos que somar o valor de contribuição de cada fase, de cada alíquota, tá? Então, 78,38 mais 94,01, trazer para cá, mais 125,38 mais 415,33. Tá? Então, nós temos um limite máximo de desconto de 713,10, tá? Então, aqui nesse caso, o funcionário vai ter o limite de desconto, mesmo que ele receba mais do que o valor da base, tá? Então, antes da reforma previdenciária, esse empregado, ele contribuiria, né, com 671,12, ou seja, 11% sobre o limite máximo da contribuição de salário, né, o limite máximo da tabela, que seria 6.101,06. Tá? Então, no caso desse funcionário, o desconto dele aumentou em relação à tabela anterior à reforma previdenciária, ok? Espero ter ajudado vocês, né? Em breve nós estaremos disponibilizando um demonstrativo também para o modo mensal, como já existe para férias, 13º e rescisão, né, que é bastante utilizado. Nós também estaremos disponibilizando um demonstrativo mensal, tá? Ainda está em fase de teste, mas nós pretendemos disponibilizar para vocês o quanto antes, tá? Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida nos cálculos, nosso suporte está à disposição, ok? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!